Olá, tudo bem? Senhoras e senhores, eu sou César Marques, se você ainda não me conhece, eu sou jornalista e todos os domingos eu escrevo uma coluna no site Bahia Press. Se você quer ficar bem informado, vai lá no www.bahiapress.com.br e hoje é a nossa crônica de domingo, que às vezes sai aos domingos, especialmente hoje é domingo, e a gente vai falar, ou melhor, eu me sinto na obrigação de falar com vocês sobre a pedagogia do oprimido. Educar para resistir. Paulo Freire, frente ao bolsonarismo e agora, mais recentemente, também ao trumpismo. A gente falar de Paulo Freire aqui no Brasil e falar de Paulo Freire nos Estados Unidos é a mesma coisa, porque a metodologia da extrema-direita é a mesma. Então, todos vocês sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos refletir sobre como essa obra, A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, pode nos ajudar a compreender e resistir aos tempos de autoritarismo que vivemos no Brasil e no mundo. O bolsonarismo, o trumpismo e outras expressões da extrema-direita, elas não surgem do nada. Elas são muitas vezes frutos de uma pedagogia do mundo que amplia o medo, o ódio e a desumanização. Hoje vivemos momentos difíceis. É só você olhar ao redor, ligar a televisão, olhar na internet. Então eu vou fazer uma contextualização da obra de Paulo Freire. Porque muita gente odeia Paulo Freire, senhoras e senhores, mas nunca leu nenhum dos seus livros. Só ouviu falar através do Zap, através da internet. Então eu vou falar da Pedagogia do Oprimido, que foi publicada em 1968 e nasce do exílio e da resistência. Paulo Freire, ele escreve com a urgência de quem foi arrancado do seu país por um regime autoritário. Sua proposta, ela é revolucionária. Ele quer romper com a educação bancária. É aquela educação em que o professor deposita conteúdos no aluno como quem enche um cofre e propõe uma educação libertadora, em que o educador aprende com o educando e a sala de aula vira um espaço de diálogo e consciência crítica. Isso não é doutrinação. É isso que a extrema-direita chama de doutrina. Fazer com que o indivíduo pense é perigoso. Por isso que eles odeiam a educação. Por isso que Bolsonaro odeia Paulo Freire e afirma que a educação é sempre um ato político. E aqui já temos um ponto crucial de contato com o nosso presente, com a atualidade, com o que nós vivemos no Brasil hoje. E no mundo, porque o trumpismo nada mais é, o bolsonarismo é uma cópia do trumpismo. Falaremos sobre a política do medo versus a pedagogia da esperança. O bolsonarismo no Brasil e o trumpismo nos Estados Unidos têm algo em comum. Eles cultivam o medo como instrumento de poder. Incentivam a desinformação, atacam universidades e escolas, desprezam a ciência e deslegitimam os educadores. Essa política de desumanização inverte os valores da pedagogia de Paulo Freire. Em vez de diálogo, o monólogo da violência. Em vez de consciência crítica, o discurso fácil das fake news. E em vez da escuta, a censura. E olha que eles falam de democracia o tempo todo. Mas que democracia é essa? Paulo Freire nos alertava. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E é isso que nós temos visto. Uma massa despolitizada, manipulada por narrativas que transformam vítimas em culpados e opressores em heróis. Essa é a urgência de uma educação que liberta. Uma educação libertadora. A extrema-direita teme Paulo Freire porque ele ensina que ninguém liberta ninguém sozinho. A libertação, senhoras e senhores, ela é coletiva. Ele acredita que a educação deve ser um instrumento de conscientização, não de adestramento. E é por isso que movimentos autoritários querem retirá-lo dos currículos escolares, porque ele ensina o aluno a pensar, a questionar e a dizer não. O bolsonarismo não se combate apenas com dados ou denúncias. Ele se combate com a consciência. E consciência se forma na escola, na universidade, na comunidade, nos meios de comunicação livres e populares. Sim, a gente tem que difundir essa ideia. A gente tem que falar mais de Paulo Freire. É urgente saber que educar é um ato de coragem. Vou repetir: educar é um ato de coragem. Paulo Freire dizia que ensinar exige coragem para lutar contra as injustiças, mesmo sabendo que elas não acabarão amanhã.
Neste mundo em que o autoritarismo avança, lembrar disso é urgente. Precisamos de mais professores, mais lideranças e mais comunicadores dispostos a educar pela liberdade. É isso que eu estou fazendo aqui, educar para a liberdade. Porque o que está em jogo não é apenas o futuro da educação, mas o futuro da nossa própria democracia, né? E o que ela está em risco. A democracia sempre está em risco no Brasil. Se você acredita que educar é resistir, compartilhe esse episódio. Vamos juntos manter viva a chama da pedagogia do diálogo, da escuta e da esperança. Porque, como nos ensinou Paulo Freire, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando. É preciso caminhar junto. Então, juntos, eu quero convidar vocês para que cheguem com a gente até o próximo episódio, no próximo domingo, ou quem sabe qualquer dia da semana. Estou falando aqui de um quarto de hotel, em qualquer lugar do Brasil. E essa distância não nos impede de trocar essa ideia, de fazer com que ela se multiplique. Porque a semente precisa ser plantada, precisa germinar para virar pão. E o pão alimenta, assim como a educação alimenta o nosso cérebro e a nossa alma e nos faz pessoas melhores. Viva Paulo Freire, viva a educação. Eu sou César Marques, sou jornalista, escrevo todos os domingos no site Bahia Press. É um prazer enorme ter você aqui. E se você quer nos ajudar, se você chegou até o final desse vídeo, eu vou lhe pedir uma coisa. Eu não quero Pix, eu não quero seu dinheiro. A única coisa que eu quero é que você me ajude a fazer com que essa ideia se multiplique. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vá lá nos nossos canais, no Instagram, @BahiaPress, no YouTube, @Jornalista na Kombi. Assista os nossos vídeos. Vai lá nas nossas redes sociais, nos dá aquela força, porque o algoritmo está sendo cruel com a gente. Tá bom? Um abraço. Até o próximo domingo. Fiquem todos com Deus.